Então vamos lá, para a segunda questão. Para que um núcleo seja considerado ativo em Rm, ele deve possuir um número de massa ímpar. Então olha só, ele já dá um spoiler aqui, tá? Por que essa característica é essencial? É uma pergunta, né? Então ele quer algo entre as alternativas que melhor explique a atividade na ressonância pelo número de massa ímpar. Bora lá. A letra A fala que para garantir que o núcleo não tenha carga elétrica, pessoal, se precisa ter a carga, e se não, quebra toda a alternativa A, tá? Então joga fora isso aqui porque não tem nada a ver isso. A letra B, para que haja um desequilíbrio de spins, de giros, gerando o que a gente chama de um momento magnético total, sim, né? No geral, a gente tem o que a gente chama de até V M, tá? Que é o vetor de magnetização que a gente vai ter no núcleo. E se ele tiver desequilíbrio, ou seja, for ímpar, ele vai ter um momento magnético diferente de zero, ele não se anula. Então, a letra B, ela está correta, sem dúvida, tá? Spoiler aqui, então vamos para a letra C. Para permitir que o núcleo permaneça estático no campo magnético, não, a gente não quer essa relação estática, tá bom? Então, a letra C, ela quebra isso aqui. E a letra D, para evitar a absorção de radiofrequência, ao contrário, a gente quer que haja essa absorção. Justamente por essa relação de alinhamento através dos spins, nós garantimos isso. Então, assim, quando a gente vai para a tabela, o mais famoso de todos é o hidrogênio, né? Vocês já devem ter visto, porque tem abundância, e o mais famoso que vocês já devem ter observado é o H2O. Tá? Não esquecendo que o hidrogênio por si, ele também está ligado às cadeias que existem, as cadeias hidrogenadas aqui. Por isso que a gente vai ver na água e também nas cadeias que vão ter saturação como gordura. Tá bom? Por isso que é o caso clássico que vocês vão observar. Mas a gente tem também dentro dos elementos, a gente tem elementos que têm uma certa sensibilidade, tá? Por exemplo, o flúor. O flúor tem uma certa sensibilidade, não tanto quanto o hidrogênio, mas tem. A gente tem o fósforo, a gente tem o sódio, que tem menor do que esses dois, mas tem uma relação diária muito boa, desculpa, o sódio é assim. A gente tem o sódio, mas a gente tem elementos que não são desemparelhados, por exemplo, o oxigênio. Por isso que vocês não vão ver o carbono sozinho, vai se tornar invisível na ressonância. Por que ela é invisível? Porque eles têm pares. Então, quando vocês forem lá na ressonância, e aí vocês colocarem uma coisinha no livro que aparece assim, B0, com uma seta para cima, vocês estão dizendo que esse campo externo, ele vai ter uma influência aos seus elementos que são, ou moléculas que são sensíveis. No caso aqui, o oxigênio e o carbono sozinho, por exemplo, não fariam sinal nenhum. Por isso que não é uma exclusão de técnica, mas quando a gente vai para estudos de área que não mexe com parênquima, a gente percebe as restrições da ressonância para o pulmão. Às vezes até a tomografia ganha nisso. Claro que existem doenças que são importantes analisar a nível pulmonar na ressonância. Mas o oxigênio em si, você vai jogar qualquer tipo de ponderação e não muda a relação de sinal. Já esses rapazes aqui vão apresentar, e esse aqui é o que consegue ter uma maior escala de estudo, tá bom? Por isso que a gente consegue ter aí ele como chefe, primeiros capítulos de Física em Ressonância, Catharina Westbrook, que é um livro clássico aí, livro básico intermediário, bom para estudar a parte física. Vocês vão ver lá até as justificativas do porquê que o hidrogênio está nessa relação, tá bom? No mais, vamos para a próxima questão.